O que acaba fazendo a gente não assumir o protagonismo na nossa vida? Vamos lá. A gente ficar se preocupando com a opinião dos outros. Tem muitas pessoas, e eu era assim, viu? Eu dou a mão à palmatória. Durante muitos anos, eu era super preocupado com o que os outros iam pensar de cada coisa que eu ia fazer. E aquilo me limitava. Era como se eu construísse nos meus pensamentos, construíam umas correntes que me acorrentavam. Porque a cada instante eu estava super preocupado com o que os outros iam pensar, o que os outros iam achar. E de certa maneira, isso fazia com que eu não pudesse aproveitar as experiências na plenitude, não pudesse curtir ao máximo as coisas. Porque eu estava super preocupado com o que os outros iam pensar, o que os outros iam achar, com a roupa que eu estava, com o jeito que eu estava me portando, com o jeito que eu falava, com o que eu falava. Era um tanto de energia que eu acabava despendendo com alguma coisa que só estava na minha cabeça, meu. Porque a verdade é que os outros estão curtindo a vida deles também, cada um está curtindo a sua vida. Eu lembro que eu era meio que adolescente, assim, e eu danço não muito bem. Vamos colocar de uma forma positiva aqui. A minha capacidade de dança não é muito boa. Então, cada vez que eu tava numa festinha e tal, que eu ia dançar com alguém, ao invés de eu curtir a dança, aproveitar a pessoa que estava comigo, etc., eu tava preocupado com achando que as outras pessoas estavam me olhando dançar. Não tava ninguém me olhando, cara, tava cada um curtindo a sua, entendeu? E eu ali preocupado e não conseguindo aproveitar tudo que aquilo podia me oferecer, sabe? Então, eu acho assim, as pessoas que estão à nossa volta, a opinião delas, de certa forma, precisa ser escutada, já que essas pessoas podem estar trazendo pra gente insights interessantes. Eles podem estar trazendo pra gente insights que, de repente, nós não estamos nos dando conta sobre nós mesmos, já que muitos dos nossos comportamentos são inconscientes, a gente faz sem saber que faz. Mas no final das contas, o que importa de verdade é o que você pensa. O que você pensa sobre a sua vida. Para onde você quer levar a sua vida. Isso sim é que é o importante, né? Então, procura ter isso dentro de você. Procura sempre que você estiver preocupado com a opinião dos outros. Lembra que, de fato, a opinião importante para você, a opinião que vai transformar, que vai ser capaz de transformar a sua vida, é a sua, cara. E seja você homem, mulher, ou LGBTQ+, não importa. A sua opinião sobre você é o que realmente importa. Esse é um primeiro ponto. Então, começar a se preocupar um pouco menos com a opinião dos outros. Esse é um exercício, ok? Então, hoje, eu vou te dizer, eu falei agora há pouco, né, que eu era super preocupado com a opinião dos outros. Hoje, eu já sou bem mais relax. Eu já consigo administrar isso com muito mais facilidade, né? Um outro ponto que faz com que a gente não consiga ser protagonista da nossa vida é a gente não saber para onde a gente quer ir. Porque na medida em que você não sabe para onde você quer ir, como é que você pode, de fato, pilotar o seu avião? Vamos voltar. Você resolveu e conseguiu, venceu as barreiras e sentou no cockpit do seu avião. E aí você pegou no manche do avião, para onde você vai levar? Você quer ir para a direita ou para a esquerda? Você quer ir para frente ou para trás? Para onde você quer ir? Na medida em que você não tem claro que objetivos você tem para sua vida, você acaba ficando meio manco, sabe? Você acaba não conseguindo e buscar aquela posição de protagonista, por mais que você queira. Então, um convite que eu faço para todos vocês, hoje é dia 11 de janeiro, o ano está só no começo. Maria Luísa, muito boa noite para você. O ano está só no começo. Defina claramente para onde você quer ir. Que objetivos você tem? Que sonho você quer perseguir? Com isso, você vai conseguir direcionar as suas ações, direcionar as suas tarefas, as suas atividades, para que você, no seu dia a dia, vá se aproximando daquele lugar que o coração quer que você esteja, sabe? Isso também é muito importante, para que você possa ser protagonista na sua vida. Para onde você quer ir? Um outro ponto que eu acho bem relevante é tomar as suas próprias decisões. E aqui eu quero, Sandra,
Rafael Catiari, boa noite para vocês. Érica, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Vocês despenderem do tempo de vocês, segunda-feira à noite, para estar aqui comigo falando sobre protagonismo, só me energiza mais ainda e me enche o coração de alegria, tá bom? Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. Aqui, um outro ponto que é importante para o protagonismo é tomar as nossas próprias decisões. E aqui eu quero fazer um parênteses. E esse parênteses é importante, presta atenção. Isso aqui que eu vou falar agora é muito importante. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Eu vou repetir. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, todos nós temos uma tendência a achar que nós não somos influenciáveis, mas a gente é. Todos nós somos influenciáveis. E nós vamos ser muito influenciáveis por quem está à nossa volta. Então, é muito importante que você escolha quem é que você quer que esteja à sua volta. Porque essas pessoas vão influenciar você. Elas vão ditar os seus comportamentos, as suas atitudes, de certa maneira, vão se alinhando com os comportamentos e atitudes dessas pessoas que você mais convive. Então, de repente, imagina que você conviva com pessoas preguiçosas. Você vai devagarzinho se tornando preguiçoso. Imagina que você conviva com pessoas que são desleixadas. Você devagarzinho, mesmo sem querer, inconscientemente, você vai se tornando desleixado ou desleixada, sabe? A nossa avó já dizia, diga-me com quem andas e te direi quem és. Talvez muitos de vocês já tenham escutado isso aí. Vem desse ponto. As pessoas com quem você congrega, com quem você se relaciona, você vai sendo influenciado e você vai influenciando também. Agora, imagina que você conviva com pessoas que são coadjuvantes na vida delas. O que vai acontecer? Você vai tender, por mais que você não queira, você vai se tornando meio coadjuvante. Você vai delegando as decisões da sua vida para outras pessoas. Você vai, de certa maneira, não conseguindo ir buscar aqueles objetivos que você tem, percebe? Então, é muito importante que você escolha, o Gui está dizendo aqui, muito real, é isso aí, meu caro. A Cris está dizendo, e quem vive sozinho e não convive com ninguém? Então vamos lá. A gente convive de repente, Cris, com a nossa família, no trabalho, né? E não precisa ser uma convivência também, né, especialmente nessa época de pandemia, cara a cara. Pode ser uma convivência virtual, né? Então, observa com carinho. A gente sempre acaba convivendo com alguém. Mas é importante, se você quer... E uma coisa que é uma sacada bárbara, que eu acho que pode potencializar muito o esforço de cada um de vocês na direção dos seus sonhos, sabe o que é? Imagina que eu, Otávio, tenha um sonho de, por exemplo, aprender ou estar mais confortável com falar em público, ok? Imagina que esse fosse um objetivo na minha vida. Se eu conseguir me cercar de pessoas que já falam em público com desenvoltura, isso vai fazer um tremendo bem para a minha vida, vai facilitar o meu caminho, porque nós devemos trazer para o nosso lado pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar. Então, se um objetivo na sua vida é, por exemplo, aprender a falar inglês fluente, se cerque de pessoas que já falam. Você vai perceber que, naturalmente, essas pessoas vão te influenciando na direção em que elas tomaram para conseguir chegar naquele objetivo. Isso vai facilitar a sua vida. Então, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é ponto pacífico. Mas nós podemos usar isso a nosso